No intricado labirinto da psique humana, a figura do narcisista surge como uma expressão da sombra coletiva, um arquétipo que todos nós, de alguma forma, carregamos dentro de nós. A sombra, segundo Carl Jung, representa as partes de nós mesmos que preferimos ignorar, aquelas facetas sombrias que, se não reconhecidas, podem se manifestar de maneiras distorcidas e prejudiciais. O narcisista, ao se fixar em sua própria imagem e valor, não apenas reflete uma negação do eu autêntico, mas também revela nossa incapacidade de abraçar a totalidade do ser. A beleza e a dor estão entrelaçadas nessa dinâmica, e reconhecer essa interdependência é o primeiro passo em direção a uma relação mais saudável com aqueles que possuem traços narcisistas. O narcisismo, quando colocado sob o olhar da psicologia profunda, é uma máscara que oculta a vulnerabilidade. O narcisista, ao se envolver em uma incessante busca por admiração e validação, torna-se prisioneiro de sua própria persona, a fachada que apresenta ao mundo. Esta persona, construída sobre a necessidade de ser visto como forte e superior, não é apenas um reflexo do próprio narcisista, mas também um espelho que reflete nossas inseguranças e medos não resolvidos. Quando nos deparamos com esse comportamento, somos convidados a olhar para dentro e reconhecer o que ainda está oculto em nós, o que ainda não foi integrado. Você consegue ver a beleza de reconhecer suas próprias sombras? Essa é uma jornada que demanda coragem, mas que, ao mesmo tempo, pode se tornar uma fonte de força. Ao entender que o narcisismo é uma manifestação da sombra, podemos começar a desarmar a manipulação que muitas vezes permeia esses relacionamentos. Não se trata de tentar controlar ou mudar o outro, mas de entender como essa dinâmica se reflete em nosso próprio comportamento e nas nossas escolhas. A consciência é uma ferramenta poderosa, e ao trazermos à luz o que está escondido, começamos a perceber que a verdadeira transformação pode ocorrer não apenas no outro, mas em nós mesmos. A sombra não é algo a ser temido, mas sim uma parte essencial de nosso ser que clama por reconhecimento e aceitação. Quando evitamos essa parte de nós, ela se manifesta de forma distorcida em nossos relacionamentos, criando ciclos de dor e desarmonia. É nesse contexto que o narcisista se torna um catalisador para a nossa própria jornada de autodescoberta. Ao observar suas ações e reações, podemos refletir sobre nossas próprias inseguranças e a maneira como buscamos validação. Ao invés de nos sentirmos impotentes diante de sua influência, podemos nos perguntar: o que essa relação está tentando me ensinar? Isso nos leva a considerar a importância da sincronicidade em nossas vidas. A sincronicidade, como Jung descreveu, é a ocorrência de eventos significativos que se alinham de tal forma que parecem ter um propósito maior. Nos relacionamentos com narcisistas, podemos perceber esses momentos de sincronicidade como oportunidades de reflexão e crescimento. E se você ousasse escolher diferente desta vez? Ao invés de se deixar levar pela manipulação e pelo jogo de poder, você poderia ver esses eventos como sinais de que é hora de mudar sua abordagem, de integrar as partes de sua sombra que ainda estão por vir à tona. Assim, a questão não é apenas sobre como manipular o narcisista, mas sobre como se libertar das amarras que essas dinâmicas nos impõem. O autoconhecimento se torna um aliado fundamental nesse processo. Ao diferenciarmos entre nosso eu verdadeiro e a persona que o narcisista apresenta, começamos a entender que a verdadeira força não reside em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Qual o próximo passo que sua alma pede? A resposta pode estar em ir além da superfície, em se permitir sentir e explorar as emoções que surgem nessa interação. Podemos nos deparar com a ideia de que a interação com o narcisista não é apenas um desafio, mas uma oportunidade de validar nossa própria dor e nossas próprias experiências. Cada interação pode ser um convite para que olhemos para dentro, para que reconheçamos as expectativas que temos sobre nós mesmos e sobre os outros. Em vez de nos culpar, podemos nos perguntar: o que essa dor está me ensinando sobre meu próprio valor?
O que minha criança interior ainda está tentando me mostrar? Ao darmos espaço a essas reflexões, começamos a desmantelar os padrões de comportamento que perpetuam a manipulação e a dor. A dinâmica entre anima e ânimos também é um aspecto primordial a ser considerado. O narcisismo, muitas vezes, reflete uma desarmonia entre essas duas forças. Ao nos relacionarmos com narcisistas, podemos nos perder em uma dança desequilibrada, onde a busca pela validação do outro ofusca nosso próprio ser. A integração dessas energias opostas é vital para que possamos nos relacionar de forma mais autêntica, não apenas com os outros, mas também conosco. Você está disposto a abraçar essa integração? É um convite para que busquemos o equilíbrio interno, para que possamos harmonizar os opostos que habitam nossa psique. Ao olharmos para a questão das curas energéticas e da integração do self, percebemos que essa é uma jornada contínua. A integração de nossas sombras, a aceitação de nossas vulnerabilidades e a busca pela autenticidade nos permitem criar um estado de plenitude que minimiza a influência de personalidades narcisistas em nossas vidas. A conexão com o nosso eu interior e a busca pela harmonia são caminhos que nos levam a um despertar espiritual profundo. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossos próprios padrões, é possível também começar a ver os outros com mais compaixão, reconhecendo que o narcisismo é uma defesa contra a dor que todos nós, em algum momento, experimentamos. Se você consegue ver a beleza de tudo isso, talvez esteja pronto para dar o próximo passo. E se, ao invés de manipular, você escolhesse se conectar de forma mais genuína? A sincronicidade pode guiá-lo nessa jornada, mostrando que cada interação tem o potencial de ser uma oportunidade de crescimento e transformação. Ao integrar sua sombra e refletir sobre as dinâmicas que se apresentam, você pode não apenas mudar a forma como se relaciona com o narcisista, mas também transformar a relação que mantém consigo mesmo. A transformação começa com a disposição de olhar para dentro e questionar: o que eu realmente quero? O que minha alma anseia? É nesse espaço de questionamento que a verdadeira magia acontece, quando a consciência se torna um farol que ilumina o caminho adiante. E assim, a jornada continua, sempre em busca de maior autenticidade e conexão, não apenas com os outros, mas também com o ser que realmente somos. No vasto universo da psique humana, a figura do narcisista emerge não apenas como um indivíduo, mas como uma manifestação da sombra coletiva que Carl Jung tão bem descreveu. Ao penetrarmos nessa escuridão, encontramos não apenas a imagem distorcida do ego, que busca incessantemente a validação externa, mas também o eco de nossas próprias inseguranças e desejos não realizados. O narcisista, em sua busca por luz, revela a todos nós os cantos sombrios que, muitas vezes, preferimos ignorar. Portanto, a jornada que se inicia aqui não é apenas sobre entender o outro, mas sobre iluminar as partes ocultas de nós mesmos. A sombra, conforme delineada por Jung, abrange todos os aspectos rejeitados e não reconhecidos de nossa personalidade. Ao confrontar essa parte de nós, não estamos apenas desnudando a hipocrisia do narcisismo, mas também confrontando nossos próprios medos e anseios não expressos. O narcisista, portanto, não é um ser separado de nós, mas um reflexo daquilo que muitas vezes tentamos esconder. Essa compreensão profunda é o primeiro passo para manipular relacionamentos de forma saudável, pois ao integrar essas partes ocultas, somos capazes de estabelecer um novo tipo de conexão, uma onde a autenticidade prevalece sobre a superficialidade. Dentro dessa perspectiva, a sincronicidade emerge como um elemento crucial. Este conceito junguiano nos convida a observar os eventos significativos que marcam nossas vidas, sugerindo que nada ocorre por acaso. Quando nos deparamos com uma figura narcisista, podemos nos perguntar: qual o verdadeiro significado por trás deste encontro? É uma oportunidade de refletir sobre nossas intenções, desejos e talvez as lições que ainda não aprendemos.
A sincronicidade nos alerta sobre a interconexão de nossos pensamentos e ações, sugerindo que a lei da atração é um princípio ativo em nosso cotidiano, moldando a realidade que experienciamos. Assim, ao lidarmos com um narcisista, precisamos considerar a profundidade de nossa própria intenção. Estamos, de fato, prontos para enfrentar a beleza que pode surgir desse conflito? É possível que a presença desse indivíduo em nossas vidas seja uma chamada à ação, um convite para que possamos explorar mais profundamente nossas próprias sombras e, ao mesmo tempo, encarar as projeções que fazemos sobre os outros. Essa relação, embora desafiadora, pode se tornar um campo fértil para o crescimento e a autoexploração. É essencial, neste contexto, reconhecer os arquétipos junguianos que permeiam nossas interações. O narcisista muitas vezes encarna o arquétipo do sábio distorcido, aquele que, em sua busca por conhecimento e reconhecimento, perde-se na vaidade e na superficialidade. Por outro lado, a pessoa que se relaciona com ele pode se ver presa em um padrão de comportamento que oscila entre a busca pela aceitação e o medo da rejeição. Como podemos, então, desarmar essa manipulação e promover uma relação mais autêntica? Ao identificarmos esses padrões, somos levados a um espaço de reflexão mais profunda. O reconhecimento do arquétipo presente em nossas vidas nos permite agir de forma consciente, em vez de reagir impulsivamente. É um convite para que possamos nos perguntar: o que minha criança interior ainda está tentando me mostrar sobre essa dinâmica? O narcisista pode ser um espelho que reflete não apenas nossas inseguranças, mas também a nossa capacidade de resiliência e adaptação. Ao nos depararmos com essa figura, somos chamados a confrontar a nossa própria persona, a máscara que usamos para interagir com o mundo. A persona do narcisista, muitas vezes, é uma construção que esconde um eu interior fragilizado. Essa diferença entre o eu verdadeiro e a persona é fundamental para compreendermos a dinâmica de poder que se estabelece nas relações. O narcisista, preso em sua própria teia de ilusões, se torna muitas vezes uma vítima de sua própria criação. E ao compreendermos essa luta, podemos começar a desvincular nossas emoções da necessidade de validação que ele exige. Reconhecer o eu verdadeiro em meio ao tumulto da persona é um caminho de autoconhecimento que se revela essencial. Ao nos tornarmos mais conscientes das máscaras que usamos, começamos a desmantelar as barreiras que nos separam do nosso ser autêntico. É nesse espaço de vulnerabilidade que encontramos a verdadeira força, aquela que não se baseia na imagem que apresentamos ao mundo, mas sim na profundidade de nossa essência. A relação entre ânima e ânimos também deve ser considerada nessa dinâmica. O equilíbrio entre essas forças internas é crucial para que possamos nos relacionar de maneira saudável, tanto com os narcisistas quanto conosco mesmos. Muitas vezes, a presença de uma figura narcisista pode desestabilizar esse equilíbrio interno, fazendo com que nos tornemos reféns de suas expectativas e demandas. A compreensão de como esses opostos interagem em nossa psique pode nos proporcionar insights valiosos sobre a forma como nos relacionamos com os outros. Portanto, ao nos depararmos com a energia de um narcisista, é vital que nos perguntemos: chegou a hora de me libertar da expectativa e viver o amor real? Essa reflexão pode ser a chave para que possamos encontrar um caminho que nos leve a um estado de plenitude, onde a influência de personalidades narcisistas se torna cada vez mais tênue. A busca por esse equilíbrio interno nos permite também explorar a possibilidade de curas energéticas que nos auxiliem na integração do self, promovendo um despertar espiritual que transcende as limitações impostas pela influência externa. A integração do self, esse conceito central na obra de Jung, é um convite a mergulhar nas profundezas da própria psique
e a abraçar todas as partes que nos compõem. Ao fazermos isso, criamos um espaço onde a manipulação narcisista perde seu poder, pois nos tornamos seres inteiros, capazes de reconhecer nossas sombras sem sermos dominados por elas. Essa jornada não é simples, mas é profundamente transformadora. À medida que nos aprofundamos na exploração da dinâmica narcisista, encontramos um terreno fértil para a manifestação de novos padrões de comportamento e relacionamentos. A compreensão dos arquétipos em jogo e a reflexão sobre a própria sombra são passos essenciais para que possamos nos libertar de ciclos viciosos. Essa transformação se torna possível quando nos permitimos ver a beleza da jornada, mesmo em meio ao caos emocional. Assim, ao abordarmos o tema dos arquétipos e padrões de comportamento, somos levados a considerar como, muitas vezes, essas influências moldam nossas interações e decisões. A manipulação do narcisista pode ser desarmada quando nos tornamos conscientes dos papéis que desempenhamos e das expectativas que nutrimos. É um processo que requer coragem, mas que pode nos conduzir a um lugar de autenticidade e conexão verdadeira. Ao final dessa reflexão, somos deixados com uma pergunta que ecoa em nossas almas. Qual o próximo passo que sua alma pede? A jornada de autoconhecimento e exploração das dinâmicas narcisistas é uma oportunidade de crescimento, mas também de renovação. Que possamos, então, abraçar essa busca por autenticidade e harmonia, reconhecendo que cada encontro, cada desafio, cada dor é uma chance de nos tornarmos mais inteiros e verdadeiros em nossa essência. A sombra, um conceito central na obra de Carl Jung, representa as partes ocultas do nosso ser, aquelas que muitas vezes preferimos ignorar ou reprimir. Ao olharmos para o narcisismo, podemos perceber que ele não é apenas um traço de personalidade isolado, mas sim uma manifestação da sombra coletiva, que se entrelaça com as experiências e traumas de uma sociedade que valoriza a aparência em detrimento da autenticidade. Nesse contexto, o narcisista é uma figura que espelha o que tememos ou não conseguimos aceitar em nós mesmos. Para lidar com essa dinâmica, é imprescindível que aprendamos a reconhecer e integrar essas partes obscuras. Quando nos deparamos com indivíduos narcisistas, é fácil nos sentirmos atraídos ou repelidos por eles. A intensidade emocional que muitas vezes eles emanam pode ser hipnotizante, mas é fundamental que olhemos além dessa superfície, buscando entender o que essa relação nos revela sobre nós mesmos. Ao aprofundar-se na sombra, podemos não apenas desmistificar o comportamento narcisista, mas também descobrir os padrões que nos levam a nos conectar com essas figuras em primeiro lugar. Reconhecer os arquétipos que influenciam o comportamento narcisista é uma maneira eficaz de desarmar sua manipulação. O narcisista frequentemente incorpora o arquétipo do herói, mas de uma forma distorcida. Em vez de buscar a verdadeira realização e o crescimento espiritual, eles frequentemente se envolvem em uma busca incessante por validação externa. Ao identificarmos esse padrão, temos a oportunidade de questionar o que nos leva a alimentar essa dinâmica. O que em nós se sente atraído por essa busca de reconhecimento? Será que estamos, de alguma forma, projetando nossas próprias inseguranças nesse relacionamento? É aqui que a sincronicidade entra em cena. Jung descreveu sincronicidade como a coincidência significativa de eventos que não podem ser explicados pela causalidade. Às vezes, nos encontramos em situações em que as coincidências parecem desenhar um caminho claro diante de nós, guiando-nos na nossa jornada interior. Quando nos deparamos com um narcisista, podemos observar que esse encontro não é meramente acidental. Ele pode ser um convite para que nos confrontemos com nossos próprios padrões de comportamento. É uma oportunidade para a transformação,
se estivermos dispostos a abraçar essa experiência. A lei da atração, por sua vez, pode ser vista como uma extensão do conceito de sincronicidade. Nossas intenções e desejos têm o poder de moldar nossas realidades. No entanto, se permitirmos que aspectos da nossa sombra governem nossas ações, corremos o risco de atrair experiências que perpetuam a dor e o sofrimento. Aprender a discernir nossas verdadeiras intenções é um passo crucial na jornada para a autenticidade. O que realmente desejamos? Estamos buscando validação ou amor genuíno? Ao nos conectarmos com nossa essência mais profunda, podemos começar a manifestar relacionamentos que refletem essa autenticidade. A compreensão dos arquétipos nos permite ver a complexidade das interações humanas. Por exemplo, quando reconhecemos que o narcisista pode estar atuando a partir do arquétipo do herói, podemos nos perguntar: qual é a minha relação com esse arquétipo? Estou buscando uma validação semelhante? Essa reflexão pode nos ajudar a encontrar a beleza na vulnerabilidade e a força que reside em ser autêntico, sem a necessidade de máscaras. A persona, outro conceito junguiano, refere-se à máscara que usamos socialmente. No caso de um narcisista, essa máscara é frequentemente polida e atraente, projetando uma imagem de perfeição e sucesso. No entanto, por trás dessa fachada pode haver insegurança e fragilidade. Reconhecer a diferença entre o eu verdadeiro e a persona é essencial para o autoconhecimento. Ao nos depararmos com a persona de um narcisista, devemos nos perguntar: o que essa interação está me ensinando sobre minhas próprias máscaras? Quais partes de mim estou ocultando? Esse questionamento pode abrir portas para um entendimento mais profundo de nós mesmos. É fundamental lembrar que não nos tornamos narcisistas por acaso. Essa característica muitas vezes é moldada por experiências de vida, traumas e interações com figuras parentais ou sociais. Ao explorarmos a dinâmica entre anima e ânimos, podemos perceber como esses aspectos internos influenciam a maneira como nos relacionamos com narcisistas e, mais importante, como nos percebemos. A busca pelo equilíbrio interno torna-se crucial, pois, ao harmonizarmos nossos opostos, podemos nos libertar das amarras que nos ligam a padrões disfuncionais. A dor e a confusão que surgem ao lidar com um narcisista podem ser intensas. A experiência muitas vezes provoca um chamado à introspecção, que pode ser desconfortável, mas é também um convite à transformação. Quando nos permitimos olhar para dentro, reconhecendo as sombras que habitam nosso ser, começamos a desmantelar os padrões que nos mantêm presos a relacionamentos tóxicos. É um processo de liberação, onde a dor se torna um veículo para o crescimento. Nesse contexto, a importância de integrar o self se torna evidente. A integração do self é um processo de unir todas as partes de nós mesmos, incluindo a sombra, em uma totalidade que nos permite viver de maneira mais autêntica. É um caminho que nos leva a uma vida plena, onde a influência de personalidades narcisistas se torna cada vez menos significativa. À medida que nos tornamos mais conscientes das nossas próprias dinâmicas internas, desenvolvemos uma capacidade de nos relacionar que é fundamentada no respeito mútuo e na autenticidade. Por fim, ao refletir sobre as interações com narcisistas, devemos também considerar a importância da persona e do eu verdadeiro. O que essas relações estão nos ensinando sobre nós mesmos? Que máscaras estamos usando para nos proteger? E mais importante, será que chegou a hora de nos libertarmos dessas expectativas externas e nos permitir viver o amor real? A jornada para o autoconhecimento e a integração do self é contínua. À medida que avançamos, encontramos novas camadas a serem exploradas, novas sombras a serem iluminadas. O convite é para que, ao contemplarmos essas questões, possamos abraçar a complexidade da experiência humana.
A relutância em enfrentar a sombra pode nos manter em ciclos de dor, mas a disposição para encarar essa realidade pode nos abrir as portas para a verdadeira liberdade. O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar? Ao ouvir essa voz interna, podemos descobrir aspectos de nós mesmos que foram negligenciados. É nesse espaço de autenticidade que podemos começar a construir relacionamentos que são reflexos da nossa verdadeira essência. Essa jornada, embora desafiadora, é repleta de beleza e potencial. E ao nos permitirmos explorar, a vida se transforma em um campo fértil para o crescimento e a realização pessoal. Por fim, ao considerarmos a dinâmica entre persona e eu verdadeiro no contexto do narcisismo, somos convidados a refletir até que ponto estamos dispostos a nos despir das máscaras que usamos. A jornada não é simples, mas é uma busca que pode nos levar a um novo entendimento sobre nós mesmos e sobre o amor que desejamos cultivar. O amor real é aquele que não precisa de disfarces, que floresce na autenticidade e na aceitação mútua, onde cada parte de nós é bem-vinda e celebrada. A relação entre o eu e a persona é uma das mais intrigantes no estudo da psique humana. Carl Jung, em sua busca por iluminar as sombras que habitam em nós, nos apresenta a persona como a máscara que usamos diante do mundo, uma construção social que nos permite interagir, mas que, ao mesmo tempo, pode nos distanciar de nossa essência. Essa dicotomia é particularmente evidente nas interações com indivíduos narcisistas, que frequentemente esconde uma fragilidade subjacente sob uma camada de grandiosidade. O narcisismo, portanto, não é apenas uma questão de ego inflado, mas uma manifestação de uma persona excessivamente elaborada, uma defesa contra suas próprias inseguranças e a dor de sua sombra. Reconhecer a persona do narcisista é um passo crucial para entender como essa dinâmica se desenrola. Muitas vezes, essa persona é tão convincente que se torna difícil discernir a realidade subjacente. O narcisista se apresenta como alguém carismático, seguro de si e muitas vezes irresistivelmente atraente. Contudo, essa imagem é construída sobre uma base frágil, onde a vulnerabilidade é escondida sob o brilho de uma persona idealizada. O que se revela então é um jogo de espelhos, onde a interação se torna uma dança entre o que é real e o que é apenas uma construção. Para aqueles que se encontram em relações com narcisistas, a necessidade de autoconhecimento se torna primordial. Perguntar-se, qual a máscara que eu também uso em minha vida? Pode ser um caminho para a reflexão. Ao explorar as próprias sombras, podemos começar a desmantelar as armadilhas que a persona pode nos impor. A consciência de nossas próprias defesas e como elas se relacionam com a persona do outro pode proporcionar uma visão mais clara da dinâmica em jogo. O narcisista pode se tornar, então, não apenas um adversário, mas um espelho que reflete aspectos de nós mesmos que desejamos ignorar. A sombra, conceito junguiano que se refere a partes de nós que foram reprimidas ou negadas, também desempenha um papel crucial nessa dinâmica. O narcisista, em sua busca incessante por validação externa, representa uma forma de sombra coletiva. Ao projetar sua necessidade de admiração e controle sobre os outros, ele nos convida a refletir sobre nossas próprias partes sombrias. O que podemos aprender com essa projeção? O que nosso relacionamento com o narcisista revela sobre nossos medos, inseguranças e desejos não atendidos? Assim, a integração da sombra não é apenas um processo individual, mas uma jornada coletiva. Ao confrontar o narcisismo em nossas vidas, somos confrontados com a oportunidade de integrar essas partes ocultas de nós mesmos. A manipulação saudável das relações se dá não pelo controle,
mas pela compreensão. Compreender a persona do narcisista e o que ela oculta nos permite não apenas nos proteger, mas também nos conectar de maneira mais autêntica com nós mesmos e com os outros. A sincronicidade, uma ideia fascinante na obra de Jung, também pode ser vista como um fio condutor entre essas experiências. A percepção de que eventos significativos podem surgir em nosso caminho quando estamos abertos à possibilidade nos convida a refletir sobre como nossas intenções e desejos se manifestam. Cada interação com um narcisista pode ser um convite para uma autoavaliação mais profunda. O que essa pessoa representa para você? Quais lições estão sendo apresentadas, mesmo que de maneira dolorosa? Saber reconhecer esses momentos de sincronicidade pode nos ajudar a navegar por essas relações complexas com mais clareza e consciência. Ao nos perguntarmos, o que estou destinado a aprender com essa experiência? Podemos encontrar uma nova perspectiva, transformando a adversidade em um trampolim para o autoconhecimento. Os arquétipos, essas imagens primordiais que habitam nosso inconsciente, também desempenham um papel significativo na compreensão do comportamento narcisista. O narcisista pode embodiar o arquétipo do herói, que se desvia para o lado sombrio, onde o desejo de ser admirado e reconhecido se torna uma busca voraz pela validação. Ao identificar esses padrões, podemos desarmar a manipulação e nos proteger de suas armadilhas. A consciência dos arquétipos que estão em jogo nos permite ver além da persona e acessar a essência do que realmente está acontecendo. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossas próprias personas e das personas dos outros, podemos começar a cultivar uma relação mais autêntica com o mundo. É aqui que a questão do eu verdadeiro se torna central. O eu verdadeiro é a essência que reside em cada um de nós, uma parte que muitas vezes é ofuscada pelas expectativas externas e pelas máscaras que usamos. A busca por esse eu verdadeiro se torna um ato de coragem, um desafio para olhar para dentro e confrontar as verdades que temos evitado. Conforme navegamos por essas complexidades emocionais, a dinâmica entre anima e ânimos surge como uma luz orientadora. Anima, representando o aspecto feminino da psique, e o animus, o masculino, nos mostram a importância do equilíbrio interno. Em um relacionamento com um narcisista, a interação entre esses dois aspectos pode se manifestar de formas variadas, muitas vezes exacerbando a tensão e a confusão. É nesse espaço que podemos começar a buscar não apenas a harmonização interna, mas também a compreensão profunda de como nos relacionamos com o outro e com nós mesmos. O caminho para a autodescoberta é repleto de desafios, mas é também um convite para a transformação. O narcisista pode ser visto como um catalisador, revelando áreas de nossa vida que necessitam de atenção. Através da integração da sombra, da consciência da persona e do reconhecimento dos arquétipos, começamos a desvendar as camadas que nos separam de nossa autenticidade. O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar? Essa pergunta ressoa profundamente, especialmente quando consideramos as feridas que podem ter sido deixadas em nosso passado. Essa criança, muitas vezes silenciada, carrega em si uma sabedoria que pode nos guiar através das complexidades dos relacionamentos. Ao ouvir e validar essa voz interior, podemos encontrar um caminho mais claro para a verdade. Ao final, a jornada em direção à liberdade emocional e espiritual é uma busca contínua. O primeiro passo é reconhecer que estamos prontos para explorar essas dinâmicas em profundidade. Está disposto a se confrontar com sua própria persona e a entender o que ela revela sobre você? Como você pode usar essa compreensão para transformar suas relações e, ao mesmo tempo, se conectar com aqueles que o cercam de forma mais genuína? A integração do self, um conceito central na obra de Jung, é o verdadeiro objetivo dessa jornada. Ao buscar a plenitude e a harmonia entre nossas diversas partes, começamos a minimizar a influência de personalidades narcisistas em nossas vidas. É aqui que encontramos um despertar espiritual,
um estado de ser que transcende as máscaras e nos permite viver de maneira mais autêntica. E assim, ao refletir sobre a dinâmica entre anima e ânimos, somos convidados a explorar o equilíbrio interno que todos buscamos. Como essa harmonia pode influenciar a forma como nos relacionamos com os narcisistas ao nosso redor? Que lições poderosas podem emergir dessa interação? A busca pelo equilíbrio entre esses dois aspectos pode ser a chave para não apenas entender os outros, mas também a nós mesmos, criando um espaço onde a autenticidade e a vulnerabilidade possam florescer. A sombra, um conceito fundamental na psicologia analítica de Carl Jung, representa aqueles aspectos do eu que foram reprimidos ou negados, não apenas em um nível individual, mas também em um contexto coletivo. O narcisista, nesse sentido, pode ser visto como uma manifestação da sombra coletiva, um reflexo da incapacidade de muitos de confrontar suas próprias vulnerabilidades e inseguranças. Ao nos depararmos com uma personalidade narcisista, muitas vezes somos confrontados com traços que também residem dentro de nós, mas que escolhemos ignorar ou desprezar. Esse reconhecimento é o primeiro passo para uma interação mais saudável e consciente. Quando nos deparamos com a presença do narcisista em nossas vidas, somos convidados a olhar para dentro. Qual é a parte de nós que se sente atraída por essa dinâmica? O que nossa própria sombra está tentando nos dizer através dessa relação? Através da integração da sombra, podemos não apenas entender melhor o comportamento do outro, mas também o nosso. Essa compreensão nos permite navegar por relações complexas com uma nova perspectiva, onde a manipulação de um relacionamento não é uma questão de controle, mas sim de empoderamento e autoconhecimento. A sincronicidade, outro conceito junguiano, nos oferece uma lente através da qual podemos observar a relação entre o que parece ser acidental e as intenções que carregamos. Quando entramos em contato com um narcisista, eventos significativos podem surgir, revelando não apenas a natureza da relação, mas também o que está sendo refletido em nosso próprio interior. Essa dança de eventos sincronísticos pode servir como um guia, mostrando-nos que há um propósito maior em nossas interações. A sincronicidade sugere que o universo está constantemente nos enviando sinais e mensagens. E ao prestarmos atenção a esses detalhes, podemos começar a manifestar uma realidade que ressoe mais profundamente com nossos desejos autênticos. Em nosso caminho de compreensão, os arquétipos junguianos também desempenham um papel essencial. Cada arquétipo carrega consigo um conjunto de padrões de comportamento e, ao reconhecê-los, ganhamos a capacidade de desarmar a manipulação. O arquétipo do herói, por exemplo, pode nos instigar a enfrentarmos a adversidade e a buscarmos a verdade em meio ao engano. O sábio, por sua vez, nos oferece a sabedoria necessária para discernir entre as ilusões da persona que o narcisista apresenta e a realidade do eu verdadeiro. A identificação desses padrões não apenas nos fortalece, mas também nos permite cultivar um espaço onde a relação pode ser mais autêntica e menos reativa. A relação entre o eu e a persona é outra dimensão que merece atenção. O narcisista frequentemente se apresenta de uma maneira que esconde suas fragilidades, utilizando uma máscara que atrai a admiração, mas que é, na verdade, um escudo contra a vulnerabilidade. Ao reconhecermos essa dinâmica, podemos começar a questionar nossas próprias máscaras. Que aspectos de nós mesmos estamos escondendo? Como nossas próprias personas influenciam a maneira como interagimos com outras pessoas, especialmente com aquelas que se comportam de maneira narcisista? A jornada para o autoconhecimento é vital aqui. Ela nos permite explorar essas camadas e, assim, nos libertar das amarras que muitas vezes nos prendem a relações disfuncionais. A dinâmica entre anima e ânimos também merece ser explorada no contexto do narcisismo. Anima e ânimos representam os aspectos femininos e masculinos que residem em todos nós.
independentemente de gênero. Quando entramos em relação com um narcisista, muitas vezes nos vemos desafiados a confrontar nossas próprias energias internas. O narcisista pode espelhar uma parte de nós que ainda não foi integrada, e essa interação pode ser uma oportunidade para equilibrar essas polaridades. Ao reconhecer e aceitar tanto a ânima quanto o ânimos dentro de nós, podemos começar a harmonizar nossos relacionamentos e a nos conectar com o outro de uma maneira mais genuína. Assim, ao refletirmos sobre a complexidade das relações com narcisistas, somos levados a uma jornada de autoconhecimento que não se limita à mera identificação do outro, mas que se expande para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Esse processo de exploração exige coragem, e à medida que nos aventuramos por essa trilha, começamos a perceber que cada interação, cada desafio, carrega consigo uma oportunidade de crescimento. A integração do self, portanto, se torna o próximo passo em nossa jornada. Ao nos dedicarmos a esse processo, podemos encontrar um estado de plenitude que diminui a influência de personalidades narcisistas em nossas vidas. Essa integração não é apenas uma cura, é um despertar espiritual, um chamado para nos conectarmos com a totalidade de quem somos. Ao integrar as partes fragmentadas de nossa psique, criamos um espaço onde a manipulação deixa de ser um jogo de poder e se transforma em uma dança de autenticidade e respeito mútuo. Por fim, a jornada que se inicia ao confrontar o narcisista é, na verdade, um convite à autoexploração e à reconexão com o nosso eu mais profundo. O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar? Que partes de sua sombra estão clamando por reconhecimento e aceitação? E se você ousasse escolher diferente desta vez, permitindo-se viver não apenas a dor do passado, mas a promessa de um futuro mais autêntico e pleno? A verdadeira transformação começa quando decidimos olhar para dentro, integrando todas as facetas de nosso ser. Nesse processo, talvez descubramos que a manipulação saudável de relacionamentos não se trata de controlar o outro, mas de nos libertar das amarras que nos prendem a padrões de comportamento que já não nos servem. O caminho é longo e cheio de desafios, mas cada passo dado em direção ao autoconhecimento é um passo em direção à plenitude. E ao final dessa jornada, podemos encontrar não apenas a liberdade de ser quem realmente somos, mas também a capacidade de amar e ser amado de maneira verdadeira e profunda. A sombra de cada indivíduo é um conceito fundamental na psicologia analítica de Carl Jung. Representa aquelas partes de nós mesmos que preferimos ignorar, ocultar ou até mesmo reprimir. É a soma das nossas fraquezas, medos e impulsos que não se encaixam na imagem ideal que projetamos para o mundo. Quando olhamos para o narcisista, encontramos uma manifestação extrema dessa sombra, não apenas no indivíduo, mas na coletividade. O narcisismo, em sua essência, é um grito desesperado da sombra por reconhecimento e expressão. A sombra do narcisista é composta por inseguranças profundas, uma autoimagem distorcida e um anseio insaciável por validação externa. Esse indivíduo, ao buscar incessantemente a admiração alheia, está, na verdade, tentando cobrir um vazio existencial que não consegue enfrentar. Ao olharmos para essa dinâmica, somos convidados a refletir sobre como cada um de nós possui essas facetas ocultas. O que acontece quando nos deparamos com o narcisista? Muitas vezes, somos confrontados com nossas próprias fraquezas e carências. O que o narcisista nos provoca não é apenas uma frustração nas relações, mas uma oportunidade de olhar para essas partes de nós que ainda não foram aceitas. A manipulação saudável de relacionamentos, especialmente com personalidades narcisistas, começa com a conscientização da sombra. É um convite para que reconheçamos o que há de obscuro dentro de nós, permitindo que essas partes façam parte da nossa narrativa. Quando conseguimos integrar esses aspectos, não apenas nos tornamos mais inteiros, mas também menos suscetíveis à manipulação. Assim, ao invés de reagir com raiva
ou ressentimento ao comportamento narcisista, podemos optar por uma abordagem mais consciente. Refletindo sobre a sincronicidade, um conceito profundamente junguiano, encontramos uma ferramenta poderosa para navegar em relacionamentos tumultuados. Sincronicidade é a ideia de que eventos aparentemente aleatórios podem estar interligados de maneira significativa, refletindo nossas intenções e desejos mais profundos. Quando nos deparamos com um narcisista, a sincronicidade pode nos oferecer pistas sobre o que estamos realmente buscando em nossas vidas. O que esse encontro revela sobre nós mesmos? Quais são as lições que podemos extrair desse contexto? Às vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem ser meros acidentes do destino, mas, se olharmos de forma mais atenta, perceberemos que esses eventos podem ser catalisadores para a nossa transformação. A lei da atração, embora frequentemente tratada de maneira simplista, pode ser vista sob uma luz junguiana como uma expressão da sincronicidade. O que atraímos para nossas vidas pode ser um reflexo das partes de nós que ainda não foram integradas. Ao nos depararmos com o narcisista, é possível que estejamos sendo desafiados a confrontar aspectos de nossa sombra a fim de transcendê-los. A compreensão dos arquétipos é outra chave que pode nos ajudar a desarmar a manipulação e promover relações mais autênticas. Carl Jung identificou diferentes arquétipos que permeiam a experiência humana e muitos deles podem se manifestar nas dinâmicas narcisistas. Por exemplo, a figura do herói pode ser distorcida em um narcisista que busca constantemente validação por meio de conquistas externas. Reconhecer esses padrões nos permite não apenas entender melhor o comportamento do outro, mas também a nós mesmos. Quando nos deparamos com um narcisista, podemos nos perguntar: qual arquétipo está em jogo aqui? O que isso revela sobre a narrativa que estou vivendo? Essa reflexão pode ser uma ferramenta poderosa para desarmar a manipulação. Ao reconhecer as máscaras que usamos e os papéis que desempenhamos, começamos a ter uma perspectiva mais clara sobre nossas interações. O eu verdadeiro, que Jung descreve como a essência do ser, muitas vezes fica ofuscado pela persona que projetamos para o mundo. O narcisista, em sua busca por atenção, pode encarnar uma persona exagerada, criando um ciclo de validação que pode ser difícil de romper. Neste contexto, o autoconhecimento é crucial. Ele nos permite distinguir entre o que é genuíno e o que é uma construção social. Quando compreendemos nossas próprias motivações e medos, ficamos menos vulneráveis à manipulação. O que é ainda mais interessante, porém, é que essa jornada interna nos ajuda a perceber que todos nós, em algum nível, carregamos a sombra e a persona. A verdade dolorosa é que a manipulação narcisista pode, de fato, refletir aspectos de nós mesmos que ainda não foram totalmente aceitos. Além disso, a dinâmica entre anima e animus pode influenciar profundamente como nos relacionamos com narcisistas e conosco mesmos. Jung descreveu anima como a representação feminina dentro do homem e animus como a representação masculina dentro da mulher. Essa interação interna pode afetar nossas expectativas em relacionamentos e moldar a maneira como respondemos a comportamentos narcisistas. Ao buscar um equilíbrio entre essas forças opostas, podemos encontrar uma harmonia que nos permite interagir de maneira mais consciente e autêntica. A busca por esse equilíbrio interno é um ato de coragem. É a disposição de enfrentar a complexidade do ser humano e reconhecer que dentro de cada um existem sombras e luzes. Quando nos permitimos integrar essas partes, começamos a nos libertar da expectativa de que o outro deve nos completar. O relacionamento com um narcisista, embora desafiador, pode ser um convite para revisitar nossas próprias expectativas e desejos. O que realmente queremos? O que nossa criança interior ainda está tentando nos mostrar? Ao contemplar a possibilidade de cura energética e a integração do self,
percebemos que a transformação não acontece de uma maneira linear. É um processo de camadas, onde cada experiência nos oferece uma nova oportunidade de crescimento e autodescoberta. Quando conseguimos acessar a plenitude do nosso ser, tornamo-nos menos suscetíveis à influência de personalidades narcisistas. Esse despertar espiritual é uma jornada que exige paciência e dedicação, mas que pode proporcionar uma liberdade incomensurável. Ao longo dessa jornada, é fundamental reconhecer que os relacionamentos, em sua essência, são espelhos. Eles nos refletem e nos ensinam sobre nós mesmos. O narcisista, então, não é apenas um adversário, mas um professor que nos desafia a olhar para dentro, a confrontar nossas sombras e a buscar a verdadeira autenticidade. A manipulação, quando vista sob essa luz, torna-se uma oportunidade para o autoconhecimento e a integração do self. Convidar a sombra à luz é um ato de bravura. Isso requer uma disposição para enfrentar a dor e a confusão que frequentemente acompanham essa jornada. Contudo, ao fazê-lo, nos tornamos mais inteiros e paradoxalmente mais livres. A manipulação que antes parecia um entrave pode se transformar em um passo necessário para a nossa evolução. Portanto, ao lidarmos com o narcisista, que possamos nos lembrar que a verdadeira liberdade reside na capacidade de nos conhecermos, de aceitarmos nossas sombras e de interagirmos com o mundo de forma mais consciente e autêntica. Assim, ao nos prepararmos para essa jornada, podemos perguntar a nós mesmos: o que minha alma realmente deseja? Como posso me libertar das amarras que me prendem a expectativas externas? E ao responder a essas perguntas, abrimos espaço para a verdadeira transformação e a realização de um relacionamento mais autêntico, tanto conosco quanto com os outros. A sombra nos oferece a oportunidade de crescer, e o narcisista, por mais desafiador que seja, pode ser um dos guias nessa jornada profunda de autodescoberta.